Bem-vindos e bem-vindas ao NICE Webcast, uma das iniciativas da NICE Mulheres Empreendedoras. A missão da NICE Mulheres Empreendedoras nasce do forte sentimento de construir uma comunidade de líderes únicas e confiantes. A NICE acredita que o maior poder de mudança acontece quando uma comunidade descobre o que é importante. E para a NICE, o importante é construir uma comunidade onde todas as mulheres possam seguir as suas aspirações, no empreendedorismo, na liderança e na vida. O meu nome é Vera Margarida Cunha e tenho o privilégio de conduzir este NICE Webcast, que nos dá a conhecer mulheres. Mulheres que generosamente partilham connosco as suas vidas, experiências, desafios e aprendizagens. Antes de passarmos a conhecer a nossa convidada de hoje, ficamos com o Minuto NICE, informação que precisamos saber. Investir no empoderamento económico das mulheres estabelece um caminho direto para a igualdade de género, erradicação da pobreza e crescimento económico inclusivo. Nesse sentido, há um forte consenso, quer nas entidades oficiais, quer no meio académico, sobre a necessidade de apoiar o desenvolvimento do empreendedorismo feminino. As mulheres fazem enormes contribuições para as economias, seja nos negócios, nas quintas, como empresárias ou empregadas, ou fazendo trabalhos de cuidado não remunerado em casa. Mas também permanecem desproporcionalmente afetadas pela pobreza, discriminação e exploração. A discriminação de género significa que as mulheres muitas vezes acabam em empregos inseguros e de baixos salários e constituem uma pequena minoria das que ocupam cargos de alto escalão. Restringe o acesso a ativos económicos, como terras e empréstimos. Limita a participação na formulação de políticas económicas e sociais. E como as mulheres realizam a maior parte do trabalho doméstico, muitas vezes elas têm pouco tempo para procurar oportunidades económicas. É por isso importante investir no empreendedorismo feminino. A nossa convidada de hoje é atriz e jornalista da área da televisão, imprensa e rádio. Esteve 9 anos à frente da Fundação do Gil, onde se focou na reintegração social de crianças vítimas de doença crónica e internamentos prolongados. Posteriormente, foi diretora de Inovação Social da Fundação EDP até dezembro de 2019, onde apostou na estruturação da comunidade e no apoio a respostas que promovessem o desenvolvimento sustentável, a interrupção de ciclos de exclusão e a validação do impacto social como métrica de financiamento para um futuro socialmente mais eficiente. Em 2002, assumiu o cargo de diretora adjunta de Relações Institucionais e Stakeholders da EDP. Apresentou o programa Raio-X no canal S+, do Cabo, onde entrevistava um profissional na área da saúde com uma carreira de prestígio e reconhecido mérito. O objetivo do programa era, através de uma conversa descontraída e informal, traçar o perfil humano dos entrevistados e das suas histórias de vida. Na Antena 1 conduz, juntamente com João Goberne, desde 2018, o programa Encontros Imediatos, aos sábados de manhã. Um programa para dar voz na rádio a quem a merece, por um lado, e por outro, trazer a vida de todos os dias para dentro do estúdio, para amplificar e dela fazer um espelho. É a nossa convidada de hoje, que já deu voz a tantos convidados, pessoas e histórias, e hoje aceitou ser nossa convidada, partilhar a sua voz e as suas histórias. Margarida Pinto Correia. Olá. Olá, Margarida, muito obrigada por ter aceitado este nosso convite e gostava de começar por lhe perguntar quando é que na sua vida sentiu que ser mulher fez ou faz a diferença? Fui aprendendo, mas eu vivi a vida toda no meio de muita mulher, muito mulherio, porque eu sou a mais nova de 4 irmãs, com uma mãe e na altura desse privilégio com uma empregada que me criou em casa, e portanto o desgraçado meu pai era o único homem no meio de uma data de mulheres, mas sobretudo estas eram mulheres educadas para serem independentes e fortes. A minha mãe também já vinha dessa sequência, a mãe dela era tradutora, trabalhava para a France Presse e portanto foi muito ativa na resistência francesa, e era uma mulher de Lisboa, de famílias lisboetas, mas com um mundo incrível, viveu em várias partes do mundo no seu trabalho. E era sobretudo uma mulher que segurava os pilares da família, das suas 2 filhas.
e assim elas criaram as suas filhas também, porque ambas tiveram muitas. E eu começo a ser uma mulher no meio de mulheres logo quando nasço. E depois foi-me sendo normal, que é um privilégio, e tenho absoluta noção disso, mas que é um privilégio que eu pude aproveitar ao longo da vida, que é, fui vivendo sempre no meio de mulheres muito fortes. A minha professora primária era extraordinária, era uma mulher que agora já não está entre nós, mas que faz absolutamente parte de nós, de tal forma que os seus alunos, que se separaram com 10 anos e foram às suas vidas, continuam a encontrar-se e são todos eles ativos na sociedade portuguesa, quer dizer, todos eles, uma grande parte de nós, temos voz ativa, pensamento partilhado na sociedade portuguesa de hoje. Portanto, era uma mulher de facto extraordinária e desafiante numa escola que era uma escola antifascista progressiva no pré-25 de Abril, liderada sobretudo por mulheres, todas elas a trabalhar para a nossa construção. E trabalhavam nisso através da filosofia, da verdade, da arte e da cultura que nos incutiram muito pequeninas. Portanto, a minha sementeira foi extraordinária. Eu, às vezes, tenho mesmo só medo de não fazer jus a tudo o que me deram, não é? É assim uma responsabilidade tão grande, mas ao mesmo tempo um privilégio tão bom. Pronto, e portanto, eu fui tendo essa noção. É mais ao contrário, à medida que me fui cruzando com outras mulheres, com as suas lutas, com as suas histórias, fui percebendo o privilégio em que eu tinha mergulhado muito cedo. E à medida que fui, quer como jornalista numa primeira fase, quer como até mesmo na vida social da minha família, que atravessou, portanto, o período pré e pós-revolucionário com imensa entrega e atividade, eu estava muito envolvida nas atividades dos meus pais e tinha essa coisa maravilhosa que hoje já não se pratica tanto, que era os miúdos adormecerem entre os pés e os joelhos dos pais nas grandes noites de conversa e de tertúlia em que se ia mudar o mundo e em que de facto se estava a construir o seu caminho de pensamento para mudar o mundo. E isso é um privilégio incrível, que eu tentei dar aos meus filhos com muito menos qualidade e abrangência do que os meus pais, até porque obviamente que quando as coisas nos faltam, nós damos-lhes mais importância, não é? Hoje em dia vivemos mergulhados em liberdade e tratamos-la mal. Numa fase em que a liberdade era ou ainda não existia ou era muito recente e era preciso tomar conta dela, ela era muito bem tratada, era muito cuidada, era muito real à nossa frente, era uma conversa ela própria. Pronto, e portanto foi assim que eu fui percebendo o meu papel. Felizmente, raras vezes tive esse confronto, às vezes mais por palermice mesmo, por patetice das pessoas do que propriamente por uma decisão superior, confronto com problemas em avançar na minha vida por ser mulher. Não sei se isto, se isto responde à sua pergunta. E esta questão de privilégio, de percebermos que efetivamente às vezes estamos num contexto que nos permite ganhar competências e ganhar uma abordagem perante a vida e perante a realidade da vida que nos dá eu vou-lhe chamar um diferencial competitivo, não é? Que de alguma forma nos posiciona diferentemente e com mais capacidade de lidar com tudo aquilo que é o nosso dia-a-dia e que nós também tentamos muito através do nosso webcast, mas não só. Quando falamos de medidas de discriminação positiva, é muitas vezes aceitar que elas fazem parte e ainda precisam de acontecer. Não, absolutamente necessárias, em permanência, não é ainda, esse ainda é um esperançoso termo, mas tem que ser tem que ser uma permanência na nossa postura, na nossa luta, na nossa forma de respirar todos os dias, porque a disparidade é enorme e a distância até àquilo que nós podemos sequer sonhar como minimamente uma igualdade ou uma regularidade social é enormíssima. Já não vai ser no meu tempo. E não é de descansar nunca, isto é um bocadinho como a liberdade, como eu dizia da liberdade, não é? Não é de descansar nunca porque não é um dado adquirido,
não fica para sempre. Temos que lutar por todas as conquistas sociais, não é? Como se observa no mundo hoje em dia, porque voltaram a crescer extremismos, voltaram a crescer opressões em terras que já tinham uma democracia instalada, uma liberdade de acesso a toda a informação, uma liberdade de pensamento, que é o nosso último reduto de identidade, não é? É por isso também eu estava a ouvi-lo e a pensar que, tal como temos que fazer em relação à liberdade, também temos que fazer em relação a este desiderato da igualdade, seja ela a que nível for. Nós aqui estamos a focar-nos muito na equidade de género, na igualdade de género, mas estamos a falar de uma forma geral. E às vezes esta ilusão de que a temos, tal como com a liberdade, deixa-nos um bocadinho mais relaxados e como se não fosse necessário agir perante esta realidade para a manter. Temos que a alimentar. Tem que fazer parte do nosso ADN, não é? Tem que fazer parte da nossa forma de estar. Não pôr nunca a hipótese de que, é assim, nós não nos aparece a comida na mesa, não é? Nós temos que lutar por ela, temos que a ir comprar, temos que, quer dizer, e há quem não possa sequer pensar em ir comprá-la, tem que pensar como é que a vai comprar, não é? Nós vivemos no privilégio, e quando digo nós, estou a falar genericamente dos países europeus, não é? Já não estou a falar especificamente da pobreza local em Portugal. Estou a dizer, no género mundo, dentro do género mundo, nós temos lojas abertas com coisas lá dentro e temos todos, mais ou menos, uma capacidade mínima de obter a nossa alimentação. E, portanto, nem pensamos nisso. Todos os dias pensamos, ela não nos aparece à frente feita, nós sabemos que a temos que preparar. E com a liberdade, com a igualdade de género, com todas estas conquistas sociais que têm inimigos e que têm interesses contrários, nós temos que todos os dias lutar por isso. É exatamente por isso é que eu digo que tem que ser parte do nosso ADN, da nossa maneira de respirar. Tem que estar na nossa atitude. Claro que a discriminação positiva muitas vezes é feita porque se culturalmente um hábito é muito forte, é normal que durante gerações custe a ser só natural. A geração dos meus filhos tem uma abordagem completamente diferente, embora também já seja muito dispar, mas tem uma abordagem completamente diferente a estes temas do que nós, porque acham até estranho que a gente ponha tanto a hipótese e tenha que fazer tantos congressos. Para eles é uma coisa que se luta no dia a dia nas suas relações, mas que é normal. E o normal é perigoso às vezes, não é? Eu acredito que devemos falar sempre sobre isso e falar como vocês fazem, que é extraordinário, não é? Partilhar, trazer vozes de todo o lado, pensar junto, questionar, obviamente, quer dizer, o que eu estou a dizer pode ser questionado, porque nós podemos pensar alto, porque nós podemos e devemos, mas ao fim do dia trata-se da identidade de todos nós, trata-se da identidade de um povo, a cultura é isso mesmo. E se nós não a preservarmos, se não lhe dermos campo de crescimento, ela vai estar sempre definhada, escondida, mesmo que exista um rastro de memória, não é? É por isso que precisamos mesmo trabalhar nela continuamente e dar-lhe esse valor e esse enquadramento e trazer cada vez mais pessoas para pensar. Eu adorei essa expressão que utilizou, porque é isso mesmo que nós precisamos de fazer e as nossas perspectivas mudam e nós aprendemos uns com os outros, mas pelo menos precisamos de pensar sobre as realidades e conhecê-las. Eu uso muito esta expressão porque acho que é mesmo importante, que é a expressão pensar junto. Quando eu estava na Fundação EDP, a páginas tantas, promovemos um projeto que se chamava Comer Junto, que era um projeto de bairro onde se fazia educação financeira através de grandes refeições partilhadas e, portanto, para fazer uma cachupa, o que é que precisávamos de comer, o que é que ela significava em termos nutritivos, como é que se podia fazer mais caro ou mais barato, o que é que isso significava em termos da nossa saúde, e o projeto chamava-se Comer Junto. E eu sempre roubei essa expressão para pensar junto e muitas vezes a uso, mesmo no âmbito de trabalho. Eu trabalho numa empresa enorme, num grupo que está em 30 países, com 14 mil pessoas a trabalhar e às vezes tornamos-nos mais maquinais, não é? Porque estamos a executar e estamos a querer cumprir os nossos objetivos e eu sinto muito essa falta e hoje em dia, ao contrário de durante grande parte da minha vida, eu era a miúda e era, porque comecei muito nova, não é? Num sítio onde não havia assim tanta gente e portanto era a miúda e era novinha e era mais nova e achavam graça por isso, agora sou mais velha e é muito engraçado porque
porque já percebi o que é essa ferramenta de usar a idade como um posto e de dizer, não, mas esperem, mas temos que parar, it's okay. Podemos parar e pensar. Temos que pensar sobre isto antes de evoluir. E pensar junto é mesmo fundamental. Porque não vamos a lado nenhum com ideias sozinhas. Não vamos a lado nenhum a pensar sozinhos, porque isso não estaremos a construir comunitariamente. E o homem não é uma ilha isolada, é um animal gregário. Não consegue, nem o homem mais isolado do mundo, nem o ermita mais maravilhoso que levita e que vive na ponta do Nepal, ele não vive sozinho, ele é ermita porque a comunidade lhe permite viver ali sozinho. Não é? Nós somos todos o que somos em função dos outros ou porque os outros nos permitem e temos que construir esses acessos e pensar junto é a base disto tudo. E também tem muito a ver com uma das áreas à qual dedicou muito tempo e muito trabalho, que é a área da inovação social. A inovação social passa muito pelo pensar junto, construir junto, mudar junto. Quer partilhar connosco um pouco dessa sua experiência também e a importância que ela tem, no fundo, numa sociedade. Eu costumava brincar quando era diretora de inovação social, porque dizia sempre, isto é um nome muito presunçoso, não é? Eu dizer que sou diretora de inovação, parece eu que vou adorava inventar solução para tudo. Mas um passo antes, importa perceber porque é que se lhe chama inovação. Chama-se inovação porque a regra vigente é uma regra viciada, ou seja, socialmente, nas comunidades, em geral, em qualquer tipo de comunidade, existem ciclos de exclusão e ciclos de pobreza que são ciclos, são circulares, autoalimentam-se. Se eu tiver fome e me derem um pão, eu amanhã volto a ter fome. Portanto, aquilo que não tem nada de errado, mas é já completamente ultrapassada, que chamamos caridade durante muitos anos, porque foi o princípio da solidariedade, não é? E a caridade é amor, mas não elimina o momento de exclusão, não elimina o hiato social. Então, o que nós queremos é interromper os ciclos de exclusão, não os deixar autoalimentar-se e interrompê-los. E para isso temos que encontrar fórmulas, projetos, processos que verdadeiramente alterem o sistema. Portanto, se há pessoas, e estou a usar esta quase parábola porque é mais fácil de perceber, não é? Se há pessoas com fome à nossa frente, não chega a dar-lhes pão. Claro que se elas estão a morrer de fome, eu tenho que as alimentar. E, portanto, tudo o que são os bancos sociais, os bancos alimentares, as sopas da vida, podem existir, não podem existir sozinhas, não são uma solução, são um caminho, são parte de um processo. E quando nós lhe chamamos inovador, é porque estamos a analisar o status quo social e a tentar interromper estes ciclos, alterando-os, criando projetos, formas que empoderem as pessoas, que lhes permitam não voltar a ter fome. Não porque a fome não seja orgânica, mas porque arranjaram uma forma de trabalhar e ter acesso à sua própria comida, de merecer o rendimento que lhes permite comprar a sua própria comida, o rendimento que lhes permite comprar o seu próprio aquecimento, ter o seu próprio telhado, ter o seu emprego. Pronto, isto é obviamente a um nível mais vasto, estamos a falar, depois há pequenos ciclos de exclusão em todas as frentes possíveis e imaginárias. Hoje em dia eu trabalho muito no combate à pobreza energética, porque é obviamente a minha área de ação, porque trabalho na EDP, mas também porque é um dos gritos mais lancinantes para que estamos a caminhar e a guerra vem-nos trazer uma aceleração, não é? Havia um apelo climático para desenvolver energias renováveis e havia uma grande parte da comunidade científica a dar alertas sobre o clima e a dizer é preciso parar, temos objetivos, temos 2020, depois temos 2030, depois... E nunca chega, não é? A sustentabilidade era assim era uma conversa de uns senhores, não é? E na ONU eles falam daquilo. E de repente com a guerra tornou-se absolutamente claro que não vamos a lado nenhum se isto não for acelerado. Portanto, aqui também é precisa muita inovação, porque tudo tem reversos, todas as medalhas têm reversos. Obviamente, quando nós estamos a desenvolver a energia solar, temos reversos nos painéis e na sua durabilidade. Tudo tem sempre reversos. Na sociedade e na comunidade, e voltando à inovação social, nós precisamos de perceber que nenhuma sociedade se vai autossustentar,
nenhuma empresa, nenhum negócio, nenhuma economia nacional vai ser sólida se as comunidades forem precárias. E, portanto, é do interesse de todos, até do mais ferranho capitalista liberal, que as comunidades todas sejam saudáveis e sejam capazes e autónomas para poderem ser um bom mercado, não é? Numa perspectiva de capitalismo liberal absolutista, na mesma, o lado social é muito importante. Depois, a diferença para outras formas de abordagem entre o liberalismo capitalista absolutista tem a ver com o elevador social, tem a ver com esta interrupção de ciclos, porque queremos todos ao mesmo nível e porque queremos que todos resolvam a sua situação para podermos progredir, e não porque que chatice ficaram uns para trás e temos que ser o caminhão vassoura, não é? Não há, claro que há 500 anos atrás, e um dos grandes protagonistas do início dos processos de caridade foi obviamente a Igreja, as várias comunidades religiosas, a Igreja Católica em Portugal mais destacadamente, porque é um país muito religioso e muito católico durante muitos anos, e portanto durante 500 anos confiou-se na caridade, não é? Na Igreja Católica. A segurança social é uma coisa recente e o Estado Social é uma coisa ainda mais recente, não é? E isto tudo são baby steps, estamos mesmo no princípio, mas temos que já ir a correr, porque o estado das coisas não é bom, não é? Exato, estamos no princípio, mas temos muito que andar ainda e tem que ser rápido e eficaz. E a Margarida estava a identificar esta questão da sustentabilidade e da crise energética e da forma como isso nos faz agir mais rapidamente. E eu estava a pensar até que ponto nós precisamos, às vezes, noutras áreas, lidar com uma crise, a crise que muda, efetivamente. E em alguns contextos, se calhar, infelizmente, é só quando nos deparamos com a urgência absoluta de fazer acontecer é que arregaçamos as mangas e fazemos acontecer mesmo. Acontece em todos os níveis, acontece no amor, acontece nas relações familiares, não é? Entre pais e filhos. A doença acelera essas coisas, ou lembra essas coisas, ou a ausência, a partida, a zanga, a separação. E é nesse momento de crise que a gente percebe, espera, o que é que eu não estava a fazer, não é? E o que é que eu ainda posso fazer e como é que eu posso dar a volta a este texto? É um desafio gigante, todos os dias, pensarmos todos os dias, como a Margarida já nos disse. Margarida, assim numa vertente talvez um pouco mais pessoal, a maternidade continua a ser encarada como um dos momentos marcantes na vida de uma mulher e que muitas vezes traz exatamente essa noção de que talvez exista aqui alguma diferença entre homens e mulheres. A sua experiência nesta área, a sua visão sobre esta área, fala confirmar esta ideia ou infirmá-la? Nem uma coisa nem outra. Quer dizer, o que é fugir à questão, dizer nem uma coisa nem outra. Mas porquê é que eu tento contornar a questão? Porque, mais uma vez, porque falo do privilégio, não é? Falo de uma posição de privilégio. A minha maternidade, para já trouxe batota porque eu já tinha 2 filhos comigo quando fui mãe, no sentido de o meu marido tinha 2 filhos pequeninos que cresceram comigo e, portanto, eu já tinha ali uma espécie de organização familiar, doméstica, etc., que presumia a educação e a vivência com dois bebés em casa e depois tive mais 2, não é? E claro que o que nos dá, a mim o que me deu foi mais solidez no argumento, porque obviamente que há um sítio de onde podemos falar, que é a experiência, e que ninguém nos pode tirar, não é? A experiência de ser mãe, a experiência de estar num sítio exigente profissionalmente enquanto se está grávido, ou sobretudo depois de ter as crianças, porque enquanto estamos grávidas, apesar de tudo, ainda somos portáteis, não é? Algumas não são, porque ficam muito grandes, mas em geral tomamos conta disso, fazemos muitas asneiras em prol do trabalho. E eu tenho muitas vezes, mais uma vez, esta atitude, agora afinal de a mais velha, com grávidas ao pé de mim, a dizer, por favor, não passes esse limite, por favor, por favor, respira. Sobretudo, por favor, desfruta. Porque se são pessoas empregadas, se são pessoas que estão num bom papel, têm a obrigação até de chamar a si as leis, as regras, os direitos que lhes assistem e, sobretudo, o conhecimento. Porque não estou a falar só de leis,
a maior parte das grandes empresas hoje em dia, quanto mais não seja por interesse, e todas as relações no mundo têm amor e interesse, não é? Por interesse, as grandes empresas têm todas que cumprir uma série de leis, designadamente de igualdade, de diversidade, etc. Portanto, se alguém for maltratado, tem sempre forma de expor. E hoje em dia, bem ou mal, as redes sociais também ajudam, porque não é preciso conhecer alguém numa televisão para expor um escândalo, não é? Cria-se o escândalo com uma boa capacidade de comunicação. Às vezes é um escândalo errado, às vezes é um escândalo mentiroso, mas as pessoas têm uma voz diferente e podem pedir ajuda de uma forma diferente. E isso pode ser bom. Mas têm que ser inteligentes e têm que não continuar a pensar velho, que é aquele pensar de eu sou muito forte e, portanto, eu não vou parar até ter a minha criança, ou eu sou muito forte e ao fim de um mês já estou a voltar e a trabalhar porque eu consigo, porque eu sou bestial. Não é nada bestial, é só parva. E eu digo isto assim porque é importante as jovens mães ou as jovens futuras mães ou as não jovens futuras mães ouvirem isto a várias pessoas, porque é uma questão de inteligência emocional, saber preservar o seu tempo para o seu corpo e depois para as suas crias. E é uma coisa animal, mas também com aquilo que nos separa dos animais, que é a inteligência emocional, que é nós temos esta capacidade de raciocinar em cima daquilo, das ferramentas que temos e de criar mais ferramentas e de as utilizar a nosso favor. E não aproveitar. Há mães que gostam mais de ser mães do que outras, é ok, cada uma, não há duas mães iguais e não há escrito em lado nenhum como é que é a mãe perfeita, isso era de antes. E os filhos são todos diferentes e não vêm com livro de instruções e são muito difíceis, todos, mesmo os perfeitinhos, mesmo os que são todos sem nenhum tipo de problema, são difíceis, porque nós não sabemos bem ao que vamos e porque, às vezes, porque o resto da vida não nos permite estar ali inteiras. E eles não percebem numa primeira fase e numa segunda fase podem perceber e cobrar e numa terceira fase podem perceber e maltratar porque não tiveram. Portanto, nada disto está desenhado à medida, não é? Não é customizado. Mas essa também é a maravilha, não é? É a descoberta da natureza e de como nós nos vamos adaptando. Agora, a maternidade é seguramente mais uma vez um privilégio, e eu conheço muitas mulheres que não puderam ser mães biologicamente e que umas conseguiram adotar, outras não conseguiram adotar, umas passaram por horrores nas fertilizações e nas tentativas in vitro várias e em asneiras muitas vezes, não é? Que fazem ao corpo. E eu não quero de todo desconsiderar essas mulheres, antes pelo contrário, são tão mulheres e tão capazes como as outras. Mas como a pergunta era se a maternidade me deu mais a noção, eu posso responder com esse conhecimento de causa, que é ter tido em casa, portanto, ter tido uma família com muitos filhos à volta. E depois ter trabalhado durante 9 anos numa instituição que lidava com crianças, muitas delas com famílias disfuncionais. Aliás, uma grande parte do trabalho da Fundação do Gil é precisamente recebendo crianças que têm problemas sociais detectados no âmbito do seu problema clínico, não conseguem dar a volta ao seu problema porque socialmente não têm capacidade, porque têm uma deseducação, uma desinformação, aquelas famílias que as tornam negligentes, ou porque pura e simplesmente a sua cultura é diferente e são disfuncionais perante a nossa. E, portanto, é preciso fazer este nivelar todo, fazer a tradução do que é que estamos a ver, perceber que famílias são estas, que amor é este, e nós muitas vezes atravessámos por estas famílias em tribunal. Famílias a quem estava em processo uma retirada jurídica das crianças e que nós avaliávamos e nos pronunciávamos sobre se sim ou não as crianças deveriam ser retiradas. Porque às vezes há notas que são by the book certinhas para retirar uma criança, mas é uma família e é a família daquela criança, não há outra, é aquela. E é eventualmente uma família que precisa de apoio. Ela, a família, não a criança. Quer dizer, a criança precisa, obviamente, mas para além da criança. E isto deu-me uma noção muito alargada de que não há uma verdade, de que não há uma lógica. Há direitos descritos. Há os direitos da criança e há os direitos do homem. E no âmbito da maternidade laboral, social,
há imensos direitos que estão postos de parte, muitas vezes pelas próprias mulheres, que preferem não ter essa luta para assegurar a sua subsistência ou a sua carreira ou a sua progressão na carreira. Outras vezes é mesmo uma questão de sobrevivência, não é? E compete-nos a nós todos olhar. Aquela coisa do eu não meto a colherada na vida do vizinho, e é muito perigosa, não é? Porque nós arriscamos-nos a pactuar com muitas coisas mal funcionantes e erradas e, portanto, estamos também a cometer esse crime. Não é? Acredito e aprendi ao longo da vida, e isso foi uma coisa que fui aprendendo, que é, nós não devemos nunca deixar de perguntar se está tudo bem, de perguntar como é que eu posso ajudar, não há perguntas parvas, há respostas idiotas e não há tentativas de ajuda parvas. Eu posso não querer a sua ajuda, eu posso não querer a forma da sua ajuda, mas se eu não souber que a Vera me quer ajudar, eu não vou dizer nada, não é? E às vezes nós só darmos a mão, só dizermos estou aqui, se for preciso. Às vezes até é mais fácil falar com uma pessoa que conhecemos menos bem, com uma pessoa, não com um desconhecido total, mas com uma pessoa com quem não somos tão íntimos, porque não nos vai julgar perante aquilo que já conhece de nós, apenas perante aquilo que a gente lhe vai contar ou lhe vai pedir ajuda. E nós perguntarmos, isto acontece com tudo, não é só, obviamente, com as mulheres, pessoas que estão doentes, por exemplo, pessoas mais velhotas que estão mais frágeis, pessoas à nossa volta que nós sabemos que estão a passar por um qualquer trauma, por mortes, por doenças, por dramas sentimentais, familiares, e nós ficamos acanhados porque é chato falar disto, coitada da pessoa. Mas se nós não perguntarmos, ela não vai saber que nós estamos disponíveis e se calhar ela está mesmo a precisar. E isto leva-nos, desculpa, eu estou a saltar aqui pocinhas entre pocinhas, mas isto leva-nos à saúde mental e a esta consciência que hoje em dia, felizmente, já não é tabu, antes pelo contrário, até já há imensa atividade à volta da saúde mental, mas que não é ainda suficiente porque, lá está, é um novo hábito, é uma nova prática e, portanto, temos que alimentá-la, temos que crescer nela e perguntar aos outros se eles estão bem e tentar ajudá-los nisso e tentar até enquadrar, normalizar as suas realidades, faz parte da nossa vida comunitária, da nossa estrutura. E, portanto, voltando à maternidade, sim, é uma enorme mudança social para todas as mulheres, umas com mais suporte, outras com menos, umas com mais apoio em casa, porque aquela coisa de dizer, eu tenho um marido amoroso que ajuda imenso, já é errada, não é? O marido pode ser amoroso, isso é bom, mas ajuda imenso é errado. É uma partilha, é uma coisa a dois, ou a três, ou a quatro, ou até pode ser a um, ou pode ser o meu melhor amigo, o meu outro filho, não interessa, é como eu defini o meu agregado familiar, e hoje em dia, felizmente, isso é mais livre e aceite. Mas eu não posso dizer que a pessoa me ajuda imenso, isso é um vizinho que se disponibiliza. Agora, a pessoa com quem eu construí o projeto de vida de ter aquela criança faz parte integrante. O tempo todo, e eu passei por isto e sei do que estou a falar, o tempo físico e biológico também, o tempo da gravidez também. Eu não estou grávida sozinha. Eu tenho, se tiver essa sorte, o privilégio de ter tido um projeto a dois que gerou uma gravidez. Até pode ter sido sem querer, mas eu aceitei tê-la. Até posso estar sozinha, mas eu quero tê-la e haverá alguém à minha volta. E com quem eu assumo que levo esta gravidez avante é parceiro para este projeto, não é? Quando são casais, então, sejam de que sexo for, sejam de que forma for os agregados familiares, são projetos de vida daquela família e, portanto, toda a gente está a bordo. Não é uma coisa daquele carregador que é o corpo da mulher, por um lado. E depois durante o amamentamento, por exemplo. Porque quando as mulheres dão biberon desde a nascença, é mais fácil partilhar. Quando estão a dar maminha, muitas vezes elas próprias e os próprios maridos, mesmo falando e sendo super partilhantes, acham que, ok, não vale a pena, um de nós pode dormir, fica tu descansado. Mas até isso pode ser partilhado, porque a limpeza do bebê, a higiene do bebê, a preparação toda, tudo pode ser partilhado, não é? Portanto, não desistam nunca de pensar como é que fazemos isto a dois ou a três, sobretudo não achem nunca que, não, isto é uma parte que eu é que tenho que fazer sozinha. Isso era se fôssemos uma cadela.
Sim, a Margarida diz-nos que é importante pensar juntos e também é importante agirmos juntos e agir perante exatamente. todas as realidades à nossa volta, sejam elas a maternidade ou outras áreas que estejamos aqui a pensar. E a Margarida partilhou muito da sua experiência, acho riquíssima tudo que partilhou connosco e todas estas visões, porque precisam mesmo ainda muito de ser ditas, e às vezes ditas assim de Acreditas? uma forma direta, não é? Que é importante. E eu ia focar aqui um pouco agora na sua experiência mais corporativa enquanto líder, porque quando a Margarida diz que é preciso às vezes dizer às mulheres, calma, não precisam de fazer isso tudo, assumam os vossos direitos também. Sim. Essa capacidade tem a ver com experiência, claro, mas também com o facto de liderar. E acha que uma mulher líder tem outra predisposição para dar essa visão às mulheres? Eu não sei se tem predisposição, mas se não tem, devia ter. Eu não sei se, quer dizer, nós não nascemos com um pacote a dizer esta vem para líder, não é? Embora houvesse uma crença sobre o cavalo de fogo, o signo chinês, não é? Que as mulheres eram mortas nos anos em que nasciam em cavalo de fogo, de 70 em 70 anos, eram eliminadas as mulheres porque seriam perigosas líderes. Eu sou cavalo de fogo, portanto sei imenso sobre isso, e tenho imenso orgulho e agradeço terem-me deixado viva quando nasci, mas não brincando, nós desenvolvemos lideranças várias por contingências várias. Algumas pessoas têm, obviamente, esse drive, essa capacidade, já são as organizadoras desde miúdas, não é? E percebe-se que têm, ok, esta vai tomar conta de coisas, nem que seja lá em casa, mas vai tomar conta de coisas, não é? E a gente brinca, tipo, vais para Presidente da Junta ou para Presidente da República. E vão construindo esta liderança em si. Mas há outras mulheres que chegam lá porque a carreira as empurrou até um momento em que tomam conta de outra equipa, ou porque naquela contingência era preciso uma pessoa e ela nunca tinha pensado em ser líder, mas é de facto quem sabe mais daquilo ou quem vai tomar conta daquele projeto. Seja como for, e isto para dizer que o pacote não é sempre igual, não é? Uma pessoa não chega a liderar um projeto ou uma equipa sempre com as mesmas valências. E mesmo as pessoas que são naturalmente líderes vão agregando experiência, sempre, não há volta a dar. Eu sei muito mais hoje do que sabia há 40 anos, não é? Ou há 30. E eu comecei a gerir equipas muito cedo, não é? Porque comecei a editar grupos na rádio e depois a ter programas com equipas que eu geria e depois a tomar conta de projetos e depois, portanto, fui sempre tomando conta e tendo equipas. E hoje sei coisas que obviamente não sabia quando fazia grandes projetos de liderança, que hoje vejo, uau, como é que eu consegui pôr aquilo de pé, ou como é que eu consegui manter aquela gente toda alinhada naquele projeto. E portanto há uma grande parte de intuição, mas com o tempo e hoje em dia não há desculpa para não ter conhecimento, porque o conhecimento está muito partilhado e muito publicado, não é? Nós podemos, com um bocadinho de vontade e um bocadinho de tempo, saber imenso sobre liderança, saber técnicas de liderança, saber cuidados de liderança, saber como interpretar os outros, perceber, há imensos podcasts, há imensos workshops, há imensas formações e há imenso material para ler, para ouvir, portanto, só quem não queira mesmo é que se transforma num mau líder. Agora, a capacidade humana, eu posso ser um bom líder técnico, não é? E pôr as pessoas todas a executar e a cumprir objetivos e bestial. E posso ter estas mesmas pessoas que cumprem e que são as melhores da empresa a cumprir objetivos profundamente infelizes. Isto acontece, não é? E acontece porque há líderes que são cegos nos seus KPIs, não é? Nas suas KPIs, nos seus objetivos, ou são cegos na sua liderança, tipo, estou-me a borrifar para como é que tu te sentes, eu quero é que tu cumpras, e as pessoas acabam por cumprir, e portanto eles são o melhor líder do mundo porque cumpriram objetivos, mas têm uma data de cadáveres nas mãos, não é? De pessoas que estão desfeitas, destruídas, e eu já conheci alguns assim, já tive inclusive um presidente assim, que me destruiu voluntariosamente e persecutoriamente durante 3 anos, porque não gostava de mim, não gostava de onde eu vinha, não gostava do que eu tinha feito antes e não queria que eu estivesse ali. Portanto, era muito assintoso. E eu não deixei de liderar a minha equipa, os meus projetos, fazer o que era suposto fazer naquela fase da minha vida. Mas eu estava um caco.
Eu estava de rastos, não é? Pronto. Portanto, aquela pessoa, no momento em que eu podia estar preenchidíssima a fazer coisas incríveis que eu estava a adorar fazer, estava-me a sentir um fio, um trapo de gente. E isto é terrível, porque obviamente se perde depois ali uma pessoa que eventualmente podia continuar a fazer coisas boas, não é? No meu caso, acho que não se perdeu, não sei, acho que não fiquei maluquinha de todo, mas fui ao fundo. E consegui voltar para cima porque tenho algumas ferramentas incorporadas, não é? Nasci com um kit meu de paixão e de resiliência que me faz sempre ver o copo meio cheio e que me faz sempre fazer este exercício, que é quando tudo está errado, não é só o copo meio cheio. Quando tudo está a correr mal, eu analiso porque é que estou aqui. Eu estou aqui porque a Vera me está a tratar mal? Eu estou aqui para servir a Vera? Ou eu estou aqui porque quero passar mensagens neste podcast para quem me ouve? Por exemplo, não é? Se a Vera tivesse a ser uma déspota terrível a fazer umas perguntas maldosas. Eu estou na Fundação do Gil porque quero um melhor futuro para estas crianças e porque quero encontrar as tais interrupções dos ciclos de exclusão e encontrar fórmulas de capacitar estas famílias e de devolver as crianças às famílias em vez de ficarem em acolhimento ou nos hospitais. É isso que eu quero? Ou é lidar com alguém que me está a matar a cabeça? Exemplo, não foi na Fundação do Gil, mas estou a dar o exemplo porque é fácil de perceber, não é? E, portanto, este tipo de questões, de olhar para o objetivo do que me está a mover, mais do que para o problema que eu estou a ter. O problema é um problema que eu tenho que contornar, mas aquilo que me move não é aquele problema. E, portanto, eu não posso deixar que ele seja maior que eu, o problema. Eu tenho que permitir sempre que o meu objetivo seja a coisa maior de todas. E o meu objetivo é seja lá o que for, pode ser um objetivo pessoal nosso, não é? E isto para as mulheres, para os homens também, mas para as mulheres é uma linguagem que elas todas entendem, que é os quilos a mais, os centímetros a mais, e sofrem quando vão para o ginásio. As que não têm tendência para isso é uma dor, é um horror, não querem ir, não gostam das aulas, não gostam de não sei o quê, mas o objetivo são os centímetros ou os quilos, não é? Ou a boa forma, ou o biquíni, ou o que elas quiserem. Portanto, falando de coisas mais pueris, conseguimos na mesma perceber esta lógica, que é se nós conseguirmos sempre fazer o exercício de pôr o objetivo à frente da complicação ou do problema, conseguimos pelo menos segurar-nos mentalmente na nossa resiliência, segurar-nos no sentido de manhã quando nos levantamos, não levantamos com o rolo compressor já a funcionar, temos capacidade de apanhar um novo fogo. Esse fogo vai-se esvaindo ao longo do dia porque temos quem nos prejudique, quem nos esteja a fazer frente. Quem ou o quê, não é? Às vezes é só, por exemplo, lutar por uma transformação, seja ela qual for, num âmbito legal, num âmbito jurídico, num âmbito europeu, por exemplo, é massacrante, não é? A gente querer mudar uma lei, querer mudar a forma como se olha para uma coisa, é massacrante. E, portanto, são quimeras, são loucuras às vezes, mas é o objetivo de mudar que está à frente, não é aquilo que nos custa em todos os dias. E, não sei, eu diria que aprendi muito a fazer isto nos piores momentos, nas fases mais difíceis, e resultou sempre, senão não partilhava. Portanto, é importante realmente não nos desfocarmos daquilo que procuramos e que é o nosso maior objetivo, e isso dar-nos sempre as ferramentas necessárias para lidar com o dia a dia, seja em que for, como diz a Margarida, seja num objetivo maior ou num objetivo mais simplista. Margarida, o que é que gostava de ter aprendido mais cedo em relação à igualdade de género? O que eu gostava de ter aprendido mais cedo, se calhar, era a realidade completa. Não percebi tarde, mas percebi tarde que podia falar mais. Isto pode parecer estranho e até antagónico, mas eu sempre fui um bocadinho tímida no dar a minha opinião, no sentido de confrontar as pessoas. Não gosto nada de confronto. Não gosto, é uma questão de feitio, a gente depois ultrapassa o feitio, mas eu não gosto dele. E, portanto, ter que discutir com uma pessoa, ter que ter uma reunião em que sei que vou contrariar uma pessoa, ter que confrontar os meus filhos com opiniões diferentes, é uma coisa de que eu não gosto. Portanto, às vezes procrastino, não é? Às vezes atraso, tento dar-lhe a volta. E eu gostava de ter percebido mais cedo que dar a opinião nesta área, dar a opinião nos constrói, nunca nos destrói.
mesmo que seja para uma plateia inteira contra nós. Faz de nós sempre uma pessoa mais forte, porque no fim do dia é o meu espelho que eu tenho à frente, não é o de mais ninguém, e no fim do dia é nos meus olhos que eu tenho que olhar e respeitar, não é? E para me respeitar inteiramente, eu tenho que ter feito, tenho que gostar do dia que tive, das coisas que disse, das coisas que fiz ou não fiz, da maneira como as omiti, também pode ser, às vezes o silêncio é um grande avanço, mas tem que ser válido, não é? E tem que ser validado por mim, e portanto, eu gostava de ter percebido mais cedo que podia e devia falar mais alto neste campo. E dar a nossa opinião nunca nos destrói, sempre nos constrói. Vamos passar agora à segunda parte da nossa conversa, o momento Nice Q&A. Margarida, qual é o livro da sua vida? Então, eu começo já a destruir aqui este momento Nice Q&A, mas nicely. Porquê? Porque é terrível essa pergunta, não é? Toda a gente sabe, eu também às vezes pergunto na rádio qual é a música da sua vida e obviamente, tirando algumas pessoas que têm um momento de epifania, e há livros que são epifanias, de facto, e há livros que nos acompanham para sempre, há livros que nós queremos recomendar para sempre, mas eu não gosto nada de pensar que houve um melhor livro na minha vida, porque isso retirar-me ao prazer nos próximos. Então o que é que eu fiz? Trouxe aqui uns quantos. Trouxe um que acabaram de me dar, deu-me a própria autora, e eu estou desejosa de ler. Portanto, este ainda nem sequer li, mas quero muito. E faz parte dos melhores livros da minha vida, porque e eu acho que conseguem ver, é um livro da Pilar del Rio sobre o Saramago, chama-se A Intuição da Ilha, e é os dias dele em Lanzarote, e eu agora é o meu momento de Marcelo Rebelo de Sousa. mas porque é um livro escrito por ela sobre os dias de paz e de pensamento em Lanzarote, e eu gosto muito das superfícies lunares, eu tenho esta coisa, esta paixão incrível pela imensidão. Eu atravessei já muitos desertos e também já fiz muito mar alto, e é onde eu me sinto melhor comigo própria. Nas primeiras vezes que atravessei os desertos, era miúda em reportagem, e fiquei esmagada, não é? Mas há sempre o céu que nos protege, que também é outro bom livro, podia ter trazido hoje, não trouxe, mas recomendo também O Céu que nos protege. Este verão, o meu livro deste verão, foi um livro português que eu adorei. O Rui Coceira é um grande editor que teve finalmente a coragem de escrever para fora, de partilhar, e este é um livro sobre o Alentejo, mais uma imensidão, não é? E é um livro incrivelmente real e incrível, e em que nós entramos, mergulhamos, e que é muito bom. Depois, há um livro que eu não tenho aqui porque emprestei, eu adoro emprestar livros e fazer este truque que eu recomendo a todos, que é, nós escrevemos o nosso nome e o ano na primeira, segunda folha do livro, e depois emprestamo-lo. Ele ficará sempre nosso. Mesmo que se perca, mesmo que mude de mãos, mesmo que vá parar a quintos, às vezes volta a nós, e isso é muito engraçado, outras vezes não volta, mas ele fará o seu percurso e será sempre o meu livro. E eu gosto imenso de fazer isso com os livros. E este, queria muito recomendá-lo também, porque, ao contrário, assim, ai. Disse-me um Adivinho, é um livro escrito, é uma história na primeira pessoa, por um grande jornalista, escritor italiano, que a quem um dia um adivinho lhe disse, ele era correspondente e andava sempre a viajar no Médio Oriente, para os Estados Unidos e de volta, e houve uma vez um adivinho que lhe disse que ele ia morrer num desastre de avião no próximo ano. E, portanto, ele durante um ano não voou. Não podia voar, mas não queria parar. Então pôs-se a fazer tudo o que fazia entre os Estados Unidos e o Médio Oriente, de comboio, de caminhoneta. E de repente o tempo passou a ser outra coisa, a realidade passou a ser outra coisa, a maneira como ele viu o mundo e como contou as histórias passou a ser outra coisa, e a maneira como ele nos leva nisso é um contador de histórias incrível e é muito bom. Por fim, o tal livro que eu não tenho aqui comigo, e que também li este ano, é um Nobel, o Abdul-Zarak Gurnah, eu tenho sempre medo, tinha aqui uma cábula para ter a certeza que dizia as sílabas todas. É um livro que eu li em inglês, para quem lê em inglês recomendo muito, porque chama-se By the Sea.
é uma história de um refugiado acabado de chegar à Inglaterra. O inglês com que está escrito e a maneira como nós entramos naquele livro e vivemos é quase Sherazade, é Mil e Uma Noites, no sentido de sermos envolvidos pela literatura e ficarmos lá. E eu ainda por cima li-o na montanha. Eu sou muito montanheira, lá está, são as grandes superfícies, e este ano fui fazer uma travessia em alta montanha, nos Alpes, e nós andamos de refúgio em refúgio, não tocamos na civilização, não é? Durante uma data de dias, e foi o meu livro de companhia, e se calhar por isso eu estava ainda mais permeável à boa literatura, à maneira bonita de escrever e a uma história que nos leva a tanta realidade e a pensar tão melhor depois de a ler. Portanto, fugindo à resposta, recomendo estes livros. Dando muitas respostas numa só pergunta. Muitas. É preciso pensar perguntas e termos muitas respostas para uma só pergunta, não é? Assim é que fazemos a mudança. Margarida, qual é a frase da sua vida? Então, durante muitos anos, eu quando era mais miúda, quando comecei a dar entrevistas, não a fazê-las, mas a dar, porque a gente quando começa a aparecer na televisão, sobretudo se é uma pessoa nova, tendencialmente se corre bem, querem saber qualquer coisa sobre nós, e havia sempre aquela coisa de qual é a frase da sua vida, ou qual é o seu mote de vida, e eu uma vez vi na capa de um livro, portanto não é uma inspiração budista, foi a capa de um disco, não é de um livro, na capa de um disco, a cantora tinha uma t-shirt que dizia If life gives you lemons, make lemonade. E eu disse, ok, é isto, não preciso de mais. E portanto, para mim, se a vida está a limões, faz limonada, passou a ser um mantra, que é aproveita o que tens, é carpe diem, no fundo, é aproveita o que tens, goza isso e usa isso a teu favor. Mas há uns anos encontrei uma daquelas placas de pôr em casa, de pôr na parede, que dizia Life isn't about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain. Continua no meu hall de entrada e eu já muitas vezes fui ter com ela para a ler e ter a certeza. Quando as coisas estão mesmo más, quando o desgosto é mesmo grande, quando o comboio não passa de nos passar por cima, é a maneira como olhamos para a coisa, lá está. Que não é esperar que passe, é aprender a dançar com ela, é torná-la minha. Ok, isto é horrível, então eu vou fazer isto meu, eu vou viver este momento e vou... pronto. Eu sei que a Vera não me vai perguntar o filme da minha vida e eu também teria imensa dificuldade, mas eu vi esta semana, estreou recentemente o novo recomendário sobre o David Bowie, que tem todas as frases boas do mundo, porque eu adoro o David Bowie, e foi o primeiro e único documentário sobre ele, autorizado por ele e depois posteriormente pela família. Tem muitos vídeos desconhecidos, muito footage de concertos, de imagens captadas dele a pintar, dele a pensar, dele a falar, e às vezes nas canções, o Jorge Palma tem muito isso, eu adoro o Jorge Palma, e muitas vezes eu estou a ouvi-lo e a pensar, a Mafalda Veiga também, porque é uma poetisa incrível, e eu às vezes estou a ouvi-los e a pensar, vou escrever isto na minha parede. Tive durante muitos anos o sonho de ter uma parede toda escrita em casa. A minha irmã Clara teve isso no quarto quando era adolescente e eu invejava, porque achava que ela era de uma liberdade incrível que eu não tinha coragem de ser, era mais nova e era diferente, não tinha coragem de ser. Ela com um lápis de cera escrevia tudo o que gostava na parede. E, portanto, o quarto dela era um caos, mas era incrivelmente inspirador. E as letras de canções têm muitas vezes o resumo de tudo ali, não é? Assim, cristais que nos ajudam ok, é isto, ok, pronto, vamos lá seguir por aqui. Eu agora já vou perguntar no plural. Quem são as mulheres da sua vida? Sim, mulheres, porque não há uma mulher, quer dizer, eu podia obviamente falar da minha mãe e das minhas irmãs, porque são o caldeirão em que eu caí, não é? E são um grande caldeirão. Podia falar da minha professora primária, porque foi o mais extraordinário caldeirão que eu podia ter tido. Acho que há muitas mulheres ao longo da história do mundo que foram muito inspiradoras. As sufragetes foram das mulheres mais incríveis que a gente pode ler na história, não é? A Florence Nightingale também, porque era uma menina bem inglesa no século XIX, podia ter sido apenas uma menina
nobre inglesa e foi de tal forma empenhada na enfermagem que foi chamada para a Guerra da Crimeia pela rainha, quando não havia mulheres enfermeiras, não havia mulheres no terreiro de guerra, não é? E ela transformou a medicina, a saúde, mas sobretudo transformou o bem-estar no campo de batalha. Pronto, mulheres desse género, mulheres que nos levam a querer ser mais e a querer mudar, não é? A Malala fez isso há pouco tempo, não é? E temos alguns bons exemplos de mulheres corajosas nos últimos anos que deram a cara contra os seus regimes, que vivem escondidas, que vivem presas, que vivem em refúgios ou permanentemente a fugir dos outros, mas que não se calam. Essas mulheres são as mulheres que me inspiram, porque, na sua maior parte, não começaram por ser conhecidas para depois falar. Começaram por falar e isso é que as fez ser conhecidas. Se eu, na minha condição pública, não falar, eu estou a deitar fora um imenso privilégio. Mas eu tive este privilégio à nascença. Não é? Eu nasci com voz, nasci com campo para crescer, para me fazer, não é? Podia não ter feito, podia ter seguido carreira do meu curso, que foi Relações Internacionais, e estar aí num cantinho, podia qualquer outra coisa. Mas não foi isso que eu quis. Agora, eu tinha a partida estas ferramentas e aproveitei-as, se calhar não na sua totalidade, e portanto podia ter feito mais, e é sempre menos bom do que uma pessoa que não tinha nada à partida e por falar se tornou conhecida, por mudar o pensamento, por empurrar a bola para a frente e ajudar a interromper ciclos de exclusão. As suas características mais empreendedoras? Bom, eu acho que podemos lhe dar vários nomes à mesma coisa. Resiliência e não acreditar em impossíveis. Eu não acredito em impossíveis, mesmo. A todos os níveis. Sou, às vezes, completamente lírica nisso, porque acredito sempre que é possível mudar, acredito sempre que é possível melhor, acredito no lado bom das pessoas, tenho imensas desilusões, levo imensas patadas, mas prefiro, não consigo ser de outra maneira e não quero ser de outra maneira. E essa capacidade de acreditar no melhor dos outros e no melhor do processo humano é provavelmente o meu melhor motor de empreendedorismo, não é? O sonho para um futuro próximo? Que deixemos de ter estas conversas. Porquê? Porque se nós não tivéssemos que ter esta conversa, era ótimo, não é? Era muito bom sinal. Eu, quando estava na Fundação do Gil, dizia sempre, quando as pessoas diziam qual é o seu sonho a seguir a construir a casa, o que é que quer agora? E eu dizia que a Fundação do Gil não tenha que existir. Era o meu maior sonho, era que nós não tivéssemos que falar de igualdade de género, ou de igualdade de oportunidades, ou de diversidade. Isso era extraordinariamente humano, num ponto de equilíbrio que há de acontecer. Há de acontecer, porque não, a Margarida não acredita em impossíveis e nós estamos a aprender consigo. Claro. A aprender. Margarida, uma forma de empoderar as mulheres? Uma forma de empoderar as mulheres é deixá-las ser elas próprias, basta isso. E numa palavra, ser mulher é? Imenso. Esta é a palavra que eu vou ficar muito desta nossa conversa, a palavra imensidão, que tanto partilhou contigo, porque partilhou uma imensidão de histórias, de conhecimento, de estratégias, de formas de acreditar, de fazer a mudança, de pensar em conjunto. Eu vou guardar muito desta nossa conversa. Que bom. A palavra imensidão certamente será algo que me vai marcar. Muito obrigada, Margarida, pelas suas Obrigada por este tempo que nos dedicou, por ter partilhado tanto e de uma forma tão, eu vou usar a expressão tão crua e tão honesta relativamente à vida e àquilo que nós temos que fazer. É importante, efetivamente, pensarmos em conjunto e agirmos em conjunto. Muito obrigada. Obrigada. Hoje tivemos connosco Margarida Pinto Correia, que partilhou connosco muitas das suas experiências, as experiências que a fazem acreditar que dar opinião nunca nos destrói, só nos constrói. E é por isso que nós estamos aqui também para construir
construir uma sociedade que se quer que seja mais igualitária, que se quer que tenha maior diversidade de oportunidades e que dê espaço a cada um de nós, a cada uma de nós, para ser quem quer ser numa imensidão de possibilidades. Nós voltamos a encontrar-nos no próximo Nice Webcast.